Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou fazendo aqui esse breve vídeo apenas para relatar um pouco a respeito da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos aí na segunda semana desse trimestre, estamos indo para a nossa segunda lição e nós estamos aí sem poder nos ajuntar para estudar esta lição. Mas eu quero trazer aqui, nesse breve vídeo, muito rápido, apenas alguns destaques sobre esta carta, esta linda carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo. Por favor, se você puder, assista esse vídeo. Só vou destacar alguns pontos, não vou falar muito, bem pouquinho, vídeo bem rápido, só para que nós não venhamos perder o foco, perder o ritmo, mas que nós possamos nos manter atentos ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste trimestre a carta de Paulo escrita aos Efésios, trazendo como título a nossa lição de escola bíblica, a Igreja Eleita. Esta carta, meus irmãos, é uma carta bastante interessante. Segundo alguns estudiosos, ela foi a quinta carta escrita por Paulo e certamente Paulo, prisioneiro em Roma, segundo alguns estudiosos, Paulo estava preso lá em Roma quando escreve esta carta, e esta carta o menciona como prisioneiro por amor a Cristo, e esta era a missão de Paulo. Paulo amava muito a Cristo e, como consequência, muitas das vezes ele tinha que sofrer prisões. Então, na prisão, Paulo escreve esta linda carta, uma carta extraordinária. Alguns pontos interessantes nesta carta, uma visão geral. Esta carta ela fala sobre a redenção do crente, sobre a preeminência de Cristo na redenção, fala também sobre a preeminência no plano do Pai, sobre a participação do crente, sobre a concessão do Espírito Santo, sobre a vida espiritual de uma forma total do crente, fala também sobre os resultados da redenção em Cristo, fala sobre o livre do pecado e a nova vida em Cristo, fala também que nós somos uma só família e que através de Jesus nós somos reconciliados com o Pai. Esta carta também fala sobre o êxito espiritual do crente, assim como a sua nova vida. Fala também sobre a harmonia com o propósito de Deus para com a igreja. Esta carta também fala sobre uma vida de pureza daqueles que estão em Cristo e uma vida de paz. Esta carta fala também sobre o relacionamento familiar do crente, assim como também existem instruções a esposas, a maridos e também a filhos. Fala também sobre servos, sobre senhores, e fala sobre também a guerra espiritual do crente. E fala também que nós temos um grande aliado que é o nosso Deus, um grande general de guerra, nosso Deus que pode todas as coisas, mas fala também daquele que é o nosso inimigo, chamado Satanás, e as suas hostes, lá no capítulo 6 do livro de Efésios. E fala que nós temos que nos equipar com toda a armadura de Deus. São alguns pontos que se destacam no livro, na carta de Paulo aos Efésios. Uma outra coisa interessante, a respeito do propósito desta carta, é que em oração ele anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai, e que ele almeja que eles profundamente vivam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa interessante também que Paulo destaca nesta carta é que aqueles irmãos, os crentes que estavam ali em Éfeso, procurassem se fortalecer na fé e nos alicerces espirituais e na revelação da plenitude do propósito eterno da glória de Deus através da redenção por meio de Cristo na cruz do Calvário. São alguns pontos interessantes que Paulo destaca, algumas características desta carta que o apóstolo Paulo pede aos crentes para que busquem esta sabedoria e este conhecimento de Deus e que também possam conhecer o amor, o poder e a glória de Deus. Só repetindo aqui. E também aqui há um grande realce no papel do Espírito Santo na vida do crente. Meus irmãos, só alguns destaques da carta de Paulo aos Efésios, que certamente nós seremos enriquecidos nesse trimestre,
Então peço por favor que você acompanhe os estudos que estão sendo feitos desta lição, que é uma lição extraordinária. Nós já estudamos no último domingo a introdução desta carta, e hoje seria na nossa congregação, mas neste domingo nós estudaremos sobre a sublimidade das bênçãos espirituais do crente. Alguns destaques: fala que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Isto aqui é a nossa verdade prática. Paulo escreveu uma carta, esta carta é uma carta extraordinária escrita por Paulo. E o nosso comentarista aqui, meus irmãos, ele fala na introdução alguns pontos interessantes sobre o plano de restauração e reconciliação de Deus para com a humanidade caída. Como todos nós sabemos, lá no jardim do Éden, pecando contra Deus, o homem se afasta de Deus, mas Deus sempre em seu propósito, tentando reconciliar o homem com Deus. E aqui na introdução o comentarista também fala que ele nos convida, Paulo, a glorificar Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Paulo fala sobre a doxologia, ou seja, sobre a fórmula de louvor e glorificação a Deus. Paulo ensina isto aqui. E Paulo também vai falar sobre as bênçãos espirituais, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos agradáveis para si, remiu-nos pelo sangue de Jesus, acolheu-nos pela sua vontade redentora, revelou-nos a sua palavra e selou-nos com o Espírito Santo da promessa, e ainda nos garante a validade desta promessa através do penhor do Espírito Santo, que é a nossa garantia. E tudo isso se deu, tais bênçãos espirituais, se deu por meio do plano divino que Deus já tinha desde a fundação do mundo. Paulo também fala, e o nosso comentarista aqui corrobora, falando sobre esta nova condição, a condição do crente, que agora aceitou a Jesus, o homem, a mulher que aceitou a Jesus e agora é crente em Cristo Jesus. Ele diz que agora não andamos mais em trevas, mas somos filhos da luz, e isto se deve através da salvação em Cristo. Uma outra coisa interessante é que o comentarista fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. Ele diz que Deus nos projetou através de Cristo, perdoando os nossos pecados, remindo-nos dos nossos pecados, porque este era um plano de restauração que Deus tem de todas as coisas para o louvor da sua glória. Em tudo, meus irmãos, desde o começo dos tempos, desde o início até o fim, tudo é para a glória de Deus. Deus sempre faz para o louvor da sua glória. Uma outra coisa, que Deus planejou tudo isso para salvar os pecadores, para nos dar uma segunda chance, para nos ligar novamente a Ele, porque nós estávamos separados pelo pecado. E assim esta obra foi executada conforme o seu desígnio através de Cristo lá na cruz do Calvário. O comentarista aqui, Paulo, fala também sobre a plenitude dos tempos. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. E Paulo escreve aos Filipenses dizendo que diante de Jesus todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O nosso Jesus é todo poderoso. O comentarista fala também que através de Adão houve a ruptura que desligou o homem de Deus, mas através de Cristo nós somos ligados novamente. E que no final de todas as coisas tudo será como Deus planejou, ou seja, tudo será perfeito, em glória, sem pecado, sem maldade, sem nada disso. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é senão louvar e glorificar a Deus. Então tudo o que se fez e tudo o que acontece, meus irmãos, é para a glória de Deus. A nossa salvação é para a glória de Deus, nossa família, nossa vida, tudo é para a glória de Deus. E o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, está aí no tópico de número 3 da nossa lição, fala que o Espírito Santo, ele desempenha um importante papel no plano de salvação. Nós aceitamos a Jesus e nós somos agora selados pelo Espírito Santo.
recebemos esse selo no momento da nossa convenção. E a partir do momento em que nós somos selados e nós permanecemos na presença de Deus, o inimigo não nos toca, ele não tem poder de tocar nas nossas vidas. E porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é ele também que produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio dos frutos do próprio Espírito Santo. Então devemos viver uma vida cheias do Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é o depósito, ele é a garantia. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então, viva com o Espírito Santo, ande com o Espírito Santo, tenha o Espírito Santo, adore o Espírito Santo, deseje que ele esteja sempre do teu lado. E para concluir a lição, ele fala que por meio de Cristo e na restauração todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, o plano de Deus é que através de Cristo as coisas se restaurem e serão restauradas certamente, porque a Bíblia diz que até a natureza geme com dores, porque até a natureza sofre, meus irmãos. Nós vemos grandes tragédias, coisas que acontecem na natureza, e isso são efeitos do pecado, mas através de Cristo, Deus, desde a fundação do mundo, ele já tem um plano para restaurar-nos e para restaurar todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Esse é o projeto de Deus. E na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Isto só se deu porque Cristo Jesus veio, morreu por nós e operou o grande milagre, a extraordinária salvação, redenção e o perdão dos nossos pecados na cruz do Calvário. E o nosso projeto, nosso desejo é de estar com Ele no céu quando tudo isso está acontecendo e tudo for restaurado. Então, meus irmãos, por favor, não deixe de acompanhar a lição. Se aprofunde nesta carta. Esta carta tem estudos profundos, lições profundas para a nossa vida. Não deixe escapar a oportunidade de você aprender um pouco mais e ser edificado na palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus.